Caríssimos alunos, caríssimas alunas, bem-vindo à nossa disciplina Filosofia e Leitura de Textos Filosóficos. Nesse vídeo aula, a gente vai trabalhar uma atividade que chamamos de exercício de explicação de texto filosófico. Essa figura que você está vendo aí é do filósofo inglês chamado Francis Bacon. E ele é considerado, de certa forma, o pai da metodologia científica experimental, que também inaugura o método científico moderno. Nós vamos estudar um texto desse filósofo, Francis Bacon, como exercício para a nossa a disciplina. Eu gostaria de começar com essa citação de Dr. Mário Lívio, e eu gostaria de então fazermos uma pequena reflexão acerca dela. Ele diz assim: quando falamos sobre a negação das mudanças climáticas, hoje, ou olhamos para algumas das respostas iniciais à pandemia do Covid-19, fica claro que essas ações são motivadas, em grande parte, por conservadorismo político. Vamos entender cada uma dessas sentenças aqui, porque já é um exercício nosso de compreensão de uma fala, de um texto, como é o texto filosófico que a gente está estudando na nossa disciplina. Veja, ele diz assim, quando a gente fala, na verdade, se falamos aí, ele está se incluindo nisso, mas, de certa forma, esse falamos aí é qualquer um que está falando. E há pessoas que falam sobre a negação das mudanças climáticas, isto é, elas negam que existam mudanças climáticas. Nós vivemos num tempo em que a compreensão de como funciona o planeta Terra mudou radicalmente em relação aos primeiros tempos, quando iniciamos o estudo científico do planeta, ainda chamado estudo da natureza. E, a propósito, o Francis Bacon vai ser fundamental para iniciar, dar o pontapé nesse estudo da natureza de uma forma científica. Mas há pessoas que negam, e até cientistas. Alguma ciência nega que as mudanças climáticas estejam acontecendo, que sejam ou que são as mudanças climáticas. São as alterações no clima promovidas por intervenções da ação humana. E essas alterações, naturalmente, não são positivas, elas são negativas para a própria Terra, para a própria natureza. E também temos, hoje, nesse momento que a gente vive, aquelas pessoas que estão dando respostas iniciais à pandemia do Covid ou da Covid-19, e respostas essas não necessariamente fundadas na ciência, ser fundadas na ciência, muito pouco apoiadas no método científico. Então, dois exemplos para vocês. Um é o negacionismo de que existe, de fato, uma pandemia. Quando a pandemia está aí escancarada, no nosso caso, no momento que estou falando a vocês, no Brasil chegamos a mais de 114 mil mortes, e no mundo mais de 800 mil mortes. E o outro elemento interessante aí é certa parte da ciência propondo soluções que nem sempre elas se sustentam em outra parte da ciência, ou no caso mais específico da vacina. Temos o exemplo aí da vacina russa, que já está sendo dada à sua população, mas que o restante da comunidade científica questiona o fato de ela não ter passado por todas as fases da produção ou da formação do conhecimento necessário para a administração dessa vacina. Então, o fato do nosso autor aqui dessa citação dizer que muito disso é motivado por conservadorismo político, ele coloca um outro elemento na ciência, que é a atuação humana, o interesse humano e a forma do ser humano lidar com a própria realidade. Político aí não entenda só governo, decisões de governo, né? Mas entenda também a participação humana em agir, como ela intervém, às vezes, alterando
uma proposta científica correta. Daí a gente vê, voltando à questão da vacina, a gente vê uma verdadeira corrida para a produção da vacina. Essa corrida também tem envolvimento humano nisso, né? Que a gente pode chamar então de político nisso daí. E também a questão com a Rússia, né? De se antecipar, talvez pular uma etapa e já querer aplicar logo a vacina à sua população, isso também tem a ver com uma decisão política. Então, essa questão ela é muito interessante da gente observar, e muito do negacionismo também é político, tem em função de outros interesses que não simplesmente focar objetivamente na ciência. Então, esse é um ponto importante para a gente prestar atenção agora. A gente diz que a filosofia ela se preocupa com qualquer tema, assunto que seja relevante, interessante para a experiência humana. É isso que faz a filosofia ser o que ela é. E você tem aprendido muito isso nessa nossa unidade de estudo, a primeira unidade. Nesta unidade, a gente está trabalhando com os pressupostos da leitura filosófica. O que antecede o que é necessário que a gente, eu, você, a gente possua para poder fazer a leitura de um texto filosófico. E mais do que fazer a leitura de um texto filosófico, o pressuposto fundamental é a curiosidade, a interrogação, que promove então a investigação. No caso da filosofia, essa investigação será feita em outro campo da atividade humana, que é o campo do entendimento. E essa aplicação do entendimento também é necessária para o estudo de um texto filosófico. Quer dizer, a gente tem que estudá-lo com a mesma atitude que aquele que produziu o texto, no caso, o filósofo. Nós vamos usar como base para o nosso estudo aqui um livro chamado, um texto publicado por Francis Bacon, lá há muito tempo atrás, início do século XVI, metade para o fim do século XVI. E Bacon ele chamou essa obra de novum organum em latim, e a gente poderia chamar então, dizer dela como um novo método de investigação científica. Podemos dizer também que essa obra inaugura, portanto, o que a gente vem a chamar agora de filosofia da ciência, que não é a preocupação com a ciência em si, mas a investigação humana de como a ciência é feita, como ela é produzida. E é claro, você imagina, isso abrange praticamente todo o campo da atividade humana nos nossos dias. O objetivo desse exercício é te habilitar para o estudo do texto filosófico visando a sua explicação. Então, vamos seguir adiante. Um pouquinho de informação sobre Francis Bacon. Ele nasceu no final do segunda metade do século XVI, mas a sua obra, Novum Organum, foi produzida no início do século XVII, mais exatamente a publicação no ano de 1620. E, então, Bacon é um filósofo, considerado um filósofo inglês, embora ele tenha feito várias outras coisas, além de escrever filosofia. E ele foi político, foi até chanceler de Jaime III, o rei inglês na época, e então fez toda uma carreira política também. Mas ele é conhecido especificamente pelo aquele que examinou e propôs o método científico moderno, chamado também método da experimentação. Com isso, Bacon está procurando uma nova maneira de fazer ciência. Não que se fizesse ciência anteriormente, mas a maneira como ela era pensada, a ciência, é que para ele era um impedimento antes que um favorecimento da descoberta científica, digamos assim. Por quê? Porque até então, Bacon diz que a natureza era pensada, entendida como uma obra de Deus a ser contemplada e a ser descrita, e até a ser interpretada, mas jamais como algo a ser investigado, examinado, esmiuçado, sabe? E até porque no entendimento dele faltava o principal instrumento para isso, que era quem? A observação humana. Ante a observação humana estava todo um aparato teológico.
e esse aparato sustentado por uma política que uma sociedade que impedia, então, que o ser humano observasse de fato o que estava acontecendo na natureza. Ele acha, então, que é preciso desfazer-se das que ele chama de amarras metafísicas, do que seriam amarras metafísicas, uma tentativa de explicar a natureza para além dela mesma. Então, é como se a gente criasse um substrato, tá bem? Uma outra natureza para a natureza, e a gente vai estudar, então, essa outra natureza, e não a própria natureza. Bacon condena isso como uma espécie de resquício aristotélico na filosofia ocidental. Então, ele diz assim, temos que desfazer disso. Então, olha, veja como Bacon vai propor o rompimento com uma forma de ver as coisas até então, especificamente a natureza, e vai propor um outro modo de fazer isso, e então ele remove uma coisa para colocar a outra. Com isso, ele propõe, isso é proposto no seu método, na sua obra, um novo método científico, um novo órgão, né, um novo conjunto de conhecimento, e ao final ele constrói isso numa série de aforismos, e você também vai estudar isso na nossa disciplina, o que são os aforismos, e é uma maneira de um filósofo se expressar em pequenas sentenças, cada sentença dessa tendo levando a uma conclusão por si mesmo, mas, por sua vez, pedindo uma nova sentença, como se a gente pensasse por pedaços. Tá? Com isso, então, Bacon ele vai finalizar sua obra dizendo algumas questões que explicam por que até então um método científico ou a natureza não foi observada da forma como ele está propondo que fosse. E dentre as coisas que precisam ser removidas, ele vai enumerar dentro da sociedade três instituições que precisam mudar para que isso possa acontecer. A primeira instituição é a religião, a segunda instituição é a academia e a terceira instituição é a sociedade. Vamos ver cada uma delas, então. Uma coisa importante que Bacon faz é chamar a sua ciência, o seu pensamento científico de filosofia natural. Ele entende que esse era o modo de se entender, o modo antigo de se dizer filosofia da ciência. A filosofia natural se propõe a estudar a reflexão humana a partir da observação da natureza. Ora, os gregos começaram a fazer isso desde o que a gente chama de um período pré-socrático, isto é, anterior a Sócrates. De certo modo, eles se desvencilharam dos elementos religiosos, teológicos, que a gente chama também de míticos, para poder preservar, envolviam a natureza numa espécie de névoa que impedia a observação direta dela, para poder então examiná-la diretamente, propor entendimento, conhecimento do fenômeno natural que estava diante deles. E Bacon, usando esse exemplo dos gregos, ele vai dizer que isso é uma coisa importante demais. Se nós vamos olhar para a natureza, nós temos que olhar para a natureza tal como ela é e entendê-la nos mecanismos ou na mecânica, né? Essa palavra é muito importante para ele, o funcionamento dela em si mesma, e não porque algum deus, alguma divindade ou alguma noção mítica do passado ele explicasse como ela funciona. Então, ele faz uma citação interessante, ele diz assim, entre os gregos foram condenados por impiedade os que, pela primeira vez, ousaram proclamar aos ouvidos não afeitos dos homens as causas naturais do raio e das tempestades. A ideia era que os raios e tempestades eram causados por Zeus em seus momentos assim, em que ele queria mostrar o seu poder, a sua potência. E quando alguém disse que, na verdade, não era Zeus que causava os raios e as tempestades, mas eram causas naturais, isto é, explicar um fenômeno próprio acontecendo dentro da própria natureza, a própria manifestação
dos raios e da tempestade e dos trovões, então isso parece que sugeria uma impiedade, seria uma negação não tanto da religião, mas da religiosidade, do espírito de temor perante uma divindade. Também, ele diz, do seu tempo, Bacon está assim no auge do período medieval, século XVI, e já está decaindo, né? A gente já tem um período da Reforma Protestante que acontecendo e vem já uma decadência do período medieval e está havendo uma passagem para uma nova realidade, condição histórica na Europa Ocidental. Então ele fala dos padres da religião cristã, os que sustentaram com demonstrações certíssimas que não seriam hoje contraditadas por nenhuma mente sensata, que a Terra era redonda e que, em consequência, existiam antípodas, quer dizer, os extremos que, então, eles se distanciavam um do outro. Ora, quando Bacon coloca isso, ele está dizendo, dentro da própria teologia medieval, houveram aqueles que, observando a natureza, chegaram a determinadas conclusões. Conclusões essas que foram depois rejeitadas ou foram não aceitas pelos próprios cristianismo, pelos próprios cristãos. A gente tem que entender uma coisa aqui, é que quando o cristão da época se referia à natureza para explicar qualquer fenômeno, o recurso era a própria revelação bíblica, ou assim entendido o texto bíblico. Recorrer à própria observação humana para isso soava estranho e até antinatural, para não dizer anticristão. E é isso que Bacon está questionando. Quando ele dá o exemplo de que, dentre os próprios teólogos da época, alguns se dedicaram à observação da natureza, e não a partir do texto bíblico, mas a partir do próprio fenômeno natural, isso era um risco enorme para essas mesmas pessoas, porque é como se elas estivessem deixando a revelação natural, isto é, aquela demonstrada no texto bíblico, em função de uma observação humana, aquela coisa própria do ser humano de observar. Ora, isso parecia um rompimento grande e Bacon sentiu a necessidade de explicar, peraí, gente, não é bem por aí que vocês devem fazer as coisas, né? O que está acontecendo aqui? Ele vai dizer, olha, a revelação natural, o texto bíblico, ele tem uma finalidade, não necessariamente a finalidade de explicar a vida como nós estamos vendo, ou os fenômenos que nós vivenciamos enquanto seres humanos, sobretudo na observação da natureza. Então, essa questão de analisar a natureza, Bacon vai colocar como uma proposta humana, ou uma intencionalidade humana, quer dizer, algo que está ligado a gente mesmo quanto ser humano, e que nada impede que isso não tira o texto bíblico a sua importância, só que ele é reservado para uma outra área da experiência humana, que é a área da fé e do relacionamento com Deus e da confiança em Deus, o Criador e tudo mais. Então, Bacon, na sua filosofia, também precisa trabalhar com a sua teologia. E a explicação teológica ele vai dar de forma a conciliar teologia e filosofia, revelação natural e filosofia natural, e tentar manter as duas juntas, é um exemplo seguinte. Por exemplo, Deus criou a chuva, certo? Deus criou a chuva e ela, então, ela cai sobre a terra. Então, o texto bíblico diz que, de fato, Deus abre os reservatórios do céu e envia água sobre a terra. Ok, mas como isso funciona? A observação humana vai chegar à conclusão, e pela investigação do fenômeno natural da chuva, de que acontece o aquecimento da superfície terrestre. E as águas, então, as águas que estão nessas partes da superfície terrestre, elas evaporam e preenchem as nuvens, e depois essas nuvens, de novo, elas retornam essas águas
na forma líquida para a Terra. Então, essa troca de gasoso e líquido acontece todo o tempo. A questão é, uma explicação, ela desfaz da outra explicação? O fato de eu entender que a precipitação de água sobre a Terra é uma questão, é em função do fenômeno do aquecimento da superfície aquosa da Terra. Isso me faz descrer no fato de Deus enviar água sobre a Terra? Olha, essa é uma questão que segue, a partir daí, todo o mundo moderno, porque é isso que Bacon faz, ele inaugura o mundo moderno a partir desse aspecto do método da observação científica. E então isso vai percorrer todo o mundo moderno, e é um debate ainda mais do que atual nos nossos dias. Por isso, uma das razões de eu trazer esse texto para vocês. Uma questão que Bacon vai colocar, o ponto, né, que Bacon vai colocar é: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode fazer a afirmação de fé, a partir do texto bíblico, de que Deus envia a chuva sobre a terra. E a chuva que cai sobre a terra é um fenômeno natural. Então, você pode dizer o quê? Que na medida em que acontece o fenômeno natural, esse fenômeno natural também foi providenciado, essa é a palavra importante, providenciar, antecipadamente feito de modo a acontecer dessa forma por Deus. Então, você pode continuar a ter a sua fé em Deus, mas seria um absurdo você negar o fato de que a chuva é um fenômeno natural, tal como a sua investigação te levou a essa conclusão. Se alguém dissesse isso, Bacon vai dizer que está tentando agradar a Deus por meio de uma mentira. É como se eu fechasse meus olhos para a realidade para poder sustentar a crença em Deus. E isso, no entender de Bacon, é um grande erro, um enorme erro que a gente comete. Então, o que Bacon propõe aí é uma conciliação, mas dificilmente essa conciliação ela consegue se dar no desenvolvimento do método científico no mundo moderno, século XVII, XVIII. Então, essa conciliação se torna cada vez mais complicada. Um outro, digamos assim, inimigo, instituição inimiga para o método científico, que vai ser apontado por Bacon, por incrível que pareça, é a academia. Ele usa essa palavra academia, mas de fato ele quer fazer referência à universidade. Isto é, os lugares onde o conhecimento se dava. A universidade ela é uma fundação, uma instituição eclesial católica romana, cristã, e depois foi também imediatamente assumida pelas nações que aderiram à Reforma Protestante. E então, aquele é um lugar do conhecimento, é um lugar da investigação. Tal como, praticamente, nos dias de hoje, até o dia de hoje, a universidade não mudou o seu perfil, o seu propósito, o seu projeto, como um lugar de conhecimento. Por outro lado, por incrível que pareça, Bacon vê nesse lugar um lugar de um extremo conservadorismo. Ele chega a dizer que, ao invés de propor o progresso das ciências, ela impede o progresso das ciências. Em nome de quê? Em nome de manter a sua própria estabilidade. Pode ser que essa estabilidade seja em função de uma autopreservação. Não raro, naqueles dias de Bacon e até o mundo moderno, as universidades não tinham uma autonomia para propor seu próprio conhecimento, a sua própria investigação e publicizar seus próprios resultados. Isso é uma coisa muito recente e tem muito a ver com as democracias, com os estados democráticos. Ainda assim, esses estados democráticos, a universidade costuma ser dirigida pelas políticas de Estado ou nas nações mais afeitas ao capitalismo, pelos próprios interesses capitalistas ou em outras nações com outros entendimentos de como deve ser a busca e a produção e a publicização e utilização desse conhecimento.
Bem, o que Bacon está dizendo é que as universidades tendem a silenciar aquelas pessoas que queriam propor coisas novas, investigar coisas novas, buscar coisas novas, se interessar por coisas novas e publicizar esse conhecimento novo. E ele critica muito, então, o conservadorismo das academias. Ao contrário, ele diz, uma academia deveria ser, ele usa a metáfora do trabalhador numa mina de metal. Era impossível estar lá dentro e não ser ensurdecido pelo barulho do martelo batendo no minério. Então, ele diz, uma universidade deveria ser assim, bastante barulhenta, né, e toda hora trazendo, então, tornando público, levando aos ouvidos de todos uma descoberta nova, um entendimento novo, um pensamento novo, uma atividade nova daquele lugar. Outra crítica que Bacon faz à instituição que propriamente aqui, a instituição que ele vai trabalhar, o que ele vai acusar no seu ensaio, é a sociedade. Por que a sociedade? Porque a sociedade do entendimento de Bacon, ela não estimula os esforços científicos. Ao contrário, ela procura silenciá-los ou, no mínimo, dizer para o cientista o que ele tem que fazer e impedindo assim que ele próprio decida por onde vai caminhar o seu estudo. Quando ele fala da sociedade, ele está pensando assim o corpo social, mas também nos agentes sociais, que são aqueles que deveriam, por um lado, promover esse desenvolvimento científico e, por outro lado, premiar o desenvolvimento alcançado. O que ele quer dizer com isso? Que não há estímulo para as descobertas científicas e, quando esse estímulo existe, ele não é recompensado. O que isso implica? Implica apoio para a atividade científica, em termos de financiamento dessa atividade, para que a cientista, se dedique exclusivamente ao seu trabalho. E outro aspecto é que, quando há a descoberta científica, não há o estímulo correspondente, como se nada tivesse sido feito, nada de importante tivesse sido feito, e então o avanço que proporciona o progresso, ou um novo modo de entender as coisas, não são, às vezes, nem mesmo bem-vindos pela sociedade, e às vezes, um outro ponto que Bacon coloca é o fato de que, quando existe a descoberta, a inovação, alguma coisa nova, diferente da parte da ciência, aqueles que são os produtores disso não são sequer valorizados. Bacon está dizendo aí, provavelmente, que eles sequer são mencionados, né? A sociedade se apropria daquele conhecimento, daquela descoberta, daquele engenho e daquela inovação, e o cientista mesmo, poucos sabem quem foi. De fato, pensa em alguma coisa da ciência que você tem conhecimento, a luz que você está iluminando seu quarto agora, pensa no notebook, nos programas que estão rodando o seu computador agora, pensa o óculos que você está usando, as lentes que estão aí, conhece quem foram os produtores disso, eles não estão aí por acaso. Um homem, uma mulher, alguém os produziram. Então, essas pessoas são esquecidas, e às vezes o que nós temos é a marca de uma empresa no óculos, e a gente praticamente associa a existência do óculos à marca dessa empresa, que industrialmente produz essa descoberta científica. Então, esse é um outro problema que Bacon aponta, e, no final das contas, ele diz assim, o cientista que faz tão bem a humanidade, às vezes goza de menos prestígio. No caso de Bacon, ele usou o exemplo das cortes, os príncipes nas cortes.
No nosso caso, a gente pode falar, goza de menos prestígio do que um músico, do que um artista, do que um jogador de futebol, e às vezes do que políticos que estão aí, ou milionários ou bilionários, e eles têm menos prestígio, recompensa e reconhecimento do que essas pessoas. Então, finalizando, olha que interessante a conclusão de Bacon e resumindo as colocações feitas por ele e talvez percebendo a pertinência delas ainda nos nossos dias. Ele levantou vários obstáculos e problemas enfrentados pelas ciências para que o método investigativo, empírico, observacional, ele pudesse ser instalado no seu tempo. Essa resistência veio da própria religião cristã e o longo período que ela dominou a mente na Europa Ocidental por conta da teologia natural. Depois, também as instituições acadêmicas foram um obstáculo, porque não estavam dispostas às mudanças necessárias para desenvolver esse método científico. E, por fim, a sociedade, de modo geral, ela não estava pronta a reconhecer a contribuição que os cientistas, que as ciências podiam oferecer em termos de desenvolvimento dessas sociedades. Olha como parece que essas questões permanecem atuais, importantes, necessárias até no momento que a gente vive. Eu acho legal que você dê uma olhadinha lá na obra do Bacon, o Novum Organum. Não é difícil de achar, aquela coleção, os pensadores da Nova Cultural, da Biocultural, trazem a obra. Não é um texto longo, e não é difícil de ler também, e a gente vai se identificando e levantando vários problemas também a respeito dele. E a gente vai descobrir que muita da discussão de hoje você vai encontrar fundamento, condições de argumentar e de discutir isso nos nossos dias com muito mais habilidade, com muito mais facilidade, e, portanto, quero te estimular a continuar o nosso estudo. Então, aguardo você na nossa próxima aula. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo.